O encarregado pelo tratamento de dados pessoais, ou o DPO, Data Protection Officer, ou na tradução oficial de proteção de dados, ele precisa ser especialista na Lei Geral de Proteção de Dados ou ele precisa de outros conhecimentos específicos? Primeiro, há uma confusão muito grande sobre as atribuições do encarregado pelo tratamento de dados pessoais no Brasil. E essas atribuições, agora, quando eu estou gravando esse vídeo, em janeiro de 2024, são apenas aquelas que estão constando no artigo 41 da Lei Geral de Proteção de Dados. Não se fala em outras atribuições em nenhum lugar. E por que eu frisei bem janeiro de 2024? Porque deve sair ainda no ano de 2024 uma resolução da Autoridade Nacional de Proteção de Dados que talvez, e eu digo só talvez, amplie essas atribuições. Mas por enquanto, no momento que eu estou gravando esse vídeo, só existem 4 atribuições ou funções que o encarregado pelo tratamento de dados pessoais tem que cumprir. Vamos a elas? Primeira grande atribuição: atender às reclamações e requerimentos do titular dos dados pessoais. E quem é o titular, Silvia? De acordo com o artigo 17 da Lei Geral de Proteção de Dados, todas as pessoas naturais, ou seja, todo mundo que está vivo. Os mortos não têm nenhum tipo de proteção de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, os dados dos mortos. Então, a pessoa viva, todas elas são donas do seu próprio dado. Então, não, as empresas não são donas do seu dado pessoal, o seu dado é seu. Muito bem, então a primeira grande atribuição do encarregado pelo tratamento de dados pessoais aqui no Brasil, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, é receber os requerimentos dos titulares, as reclamações e adotar providências. Então, quais são os direitos dos titulares? O que eles podem pedir? Tudo que estiver escrito no artigo 9º e no artigo 18 da Lei Geral de Proteção de Dados. E ele tem o prazo de resposta no artigo 19, imediatamente se for uma resposta simples e até 15 dias úteis se for uma resposta completa. Muito bem, qual é a segunda atribuição? Responder aos ofícios da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, se a empresa sofrer algum questionamento ou algum processo fiscalizatório da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a autarquia federal ligada ao Ministério da Justiça, que tem entre as suas competências o dever de fiscalizar o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, cabe também ao encarregado responder à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Muito bem, qual é a terceira atribuição do encarregado, Silvia? Dar treinamento sobre as práticas a respeito do tratamento de dados pessoais para os empregados e os contratados de todo controlador que ele estiver, ou como empregado ou prestando serviço. E antes de eu falar a quarta, deixa eu me apresentar, eu sou Silvia Brunelli e neste perfil eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados, sem você precisar trocar de profissão, agregando esse novo conhecimento e esse serviço no seu portfólio e conseguindo aumentar mais de R$18 mil na sua renda mensal. Muito bem, a quarta atribuição é tudo que estiver escrito no contrato de trabalho ou no contrato de prestação de serviço que o controlador quer que você também faça essa atribuição. E aí fica bem aberto. E aí a pergunta inicial era: o encarregado precisa ser especialista em LGPD? Como eu falei, apenas o artigo 41 trata das atribuições e das exigências do encarregado pelo tratamento de dados pessoais. E não existe nenhum lugar que exija algum conhecimento específico. Então vamos lá, muitas pessoas confundem o encarregado pelo tratamento de dados pessoais do profissional que faz o processo de adequação. São duas pessoas diferentes, com atribuições e funções diferentes. Calma, Silvia, agora eu fiquei confuso. Pois é. E aí vamos lá. Será que o encarregado precisa ser especialista? E aí vamos entrar na seara de quem é especialista? De acordo com o livro Outliers, de Malcolm Gladwell,
Para você ser considerado um especialista em qualquer área, você tem que ter trabalhado naquilo por 10.000 horas. E o que seriam 10.000 horas? 6 horas de trabalho durante 5 anos. Ora, se a Lei Geral de Proteção de Dados foi promulgada em agosto de 2018, ela está no Brasil há 5 anos e meio. Será que tem profissionais que começaram no dia 0 e realmente trabalharam 6 horas por dia nisso durante 5 anos para serem considerados especialistas? Eu acho que não. Então, não há necessidade, a lei não exige em nenhum momento nem conhecimentos específicos e nem que seja especialista. Até porque, se todo mundo tivesse que trabalhar 5 anos para depois começar a trabalhar com isso, ficaria meio estranho. Como que eu vou começar a trabalhar se eu ainda não tenho experiência? Então, não, isso não é realidade. Agora vamos responder a diferença das atribuições do profissional que vai fazer o processo de adequação à LGPD ou dar consultoria para o processo de adequação à LGPD e o encarregado. O encarregado, ele faz apenas essas 4 funções que eu já contei aqui nesse vídeo. E o profissional que faz o processo de adequação, Silvia? Esse sim, precisa ter conhecimentos específicos além da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, ele precisa conhecer a Lei Geral de Proteção de Dados profundamente e todos os processos que o processo de adequação à LGPD exige desse profissional. Aliás, desse controlador que esse profissional vai fazer a adequação. E quais seriam elas, Silvia? Primeiro, entender qual é a sua responsabilidade. Afinal de contas, esse profissional pode ser responsabilizado por algo que ele faça de errado. De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, a responsabilidade civil será sempre do controlador e do operador solidariamente. Mas existe um dispositivo na Lei Geral de Proteção de Dados que diz que aquele que foi obrigado a reparar um dano pode cobrar do verdadeiro causador do dano, em direito regresso, o que aconteceu. Então, se o próprio consultor cometer um erro através do direito regresso, depois que esse controlador já tiver pago ao titular, ele pode cobrar essa conta de quem causou o problema. Então, esse é o primeiro grande aprendizado. Esse profissional tem que entender muito sobre processos, sobre mapeamento. Esse profissional tem que entender muito sobre treinamento. Esse profissional tem que entender muito sobre proteção de dados efetivamente, ou seja, segurança da informação. Também sobre governança corporativa, sobre gestão e sobre pessoas. Afinal de contas, as pessoas são a maior dificuldade no processo de adequação à LGPD, porque as pessoas não gostam de mudança. Então, vocês entenderam? Respondendo à pergunta inicial, não, o DPO não é especialista em LGPD e ele só faz o que está escrito no artigo 41 da Lei Geral de Proteção de Dados e o consultor ou o profissional que vai fazer o processo de adequação precisa de todos esses conhecimentos específicos que eu acabei de mencionar aqui. Você sabia disso? Gostou desse conteúdo? Então, antes de ir embora, aperta o like e se esse conteúdo fez muito sentido para você, encaminha para um colega que precisa aprender e a gente se vê amanhã no próximo vídeo.